literatura. Meus queridos alunos, o assunto de hoje é pré-modernismo. Essa escola tão representativa e tão significativa que por muitos teóricos não é considerada um período literário, mas que traz marcas importantes e significativas para as ocorrências seguintes em relação às produções artísticas e literárias. Nós já vimos que o pré-modernismo é uma forte influência da parte artística, do contexto cultural e daquilo que a gente está vivenciando nesse período. A marca do modernismo é a ocorrência do período que vai de 1902 a 1922 e todas essas ocorrências que têm relação direta com a atualidade. Ou seja, a realidade brasileira passa a ser vista através de um período que vai do início do século XX e que perdura nos acontecimentos seguintes, que irão influenciar todas as produções artísticas e literárias, inclusive o quadro, o cenário político do momento em que estamos vivenciando. Então, assuntos que estão presentes na atualidade, eles trazem uma forma concreta e objetiva de abordagem e, infelizmente, muitos desses problemas que estamos estudando nesse período permanecem, continuam, perduram até hoje. Então aqui a gente faz essa apresentação de imagens não tão agradáveis, não tão felizes, mas que fazem parte do dia a dia da realidade do povo brasileiro. O que nós temos aqui? Olha, problemas sociais, problemas estruturais, saneamento básico, a questão do racismo, da fome, do preconceito, tudo isso acontece desde então. Olha quanto tempo se passaram, década de 1900, né? Década de 1920, e por 2 décadas esses problemas infelizmente ainda não foram resolvidos. Então todo esse período do pré-modernismo, ele chega justamente com a proposta de trazer essas mudanças e prováveis soluções. Esse contexto histórico e cultural faz com que o pré-modernismo, situado exatamente nessas 2 primeiras décadas, correspondam a uma escola literária que não é exatamente o que os autores pretendem manter como fidelidade. A proposta deles é uma produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas e temáticas da nossa literatura. Então a crítica é necessária justamente para combater essas questões tão complicadas que aconteceram no contexto urbano do Brasil e do mundo. Os nossos autores dessa época justamente fazem essa abordagem relacionada a esses períodos, a esses conflitos, a esse contexto de graves crises econômicas e sociais. Então, quais são as características da literatura no período do pré-modernismo? A crítica do real na ficção, nas obras literárias produzidas, e a denúncia da realidade brasileira. A gente destaca aqui alguns desses autores que foram Lima Barreto, João do Rio, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Como nós já falamos em aulas anteriores, Monteiro Lobato traz muito aquela carga ligada à nossa infância pela produção da sua obra estritamente voltada para o público infantil. Mas inicialmente não era somente essa característica de Monteiro Lobato. Ele trazia em as suas obras temas bastante complicadores e dedicados também à literatura da crítica. Bom, aqui a gente fala também do João do Rio, que é um autor que eu peço a vocês que tenham muita atenção, porque nós iremos falar dele nas nossas obras. João do Rio foi um grande observador, um grande relator de toda a realidade da cidade do Rio de Janeiro, assim como Lima Barreto. O que acontece? A gente tem como tendência nas obras desses autores as primeiras décadas do século XX com um sentido mais crítico, apresentando as diferentes realidades e facetas sociais. Então, quais eram os temas favoritos? A política, alterações na paisagem e a cor muito forte ligada ao preconceito e aos contrastes sociais. Aqui a gente traz para vocês características pontuais desses autores, que a imagem pode ser melhor observada
quando vocês baixarem os slides dessa aula gravada. Então aqui, Lima Barreto, um autor essencialmente voltado para as questões políticas, um nacionalista por excelência, e a gente destaca aqui da obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde nós temos uma série de abordagens ligadas ao nacionalismo e à valorização daquilo que é brasileiro. Aqui nós temos também o João do Rio, como eu falei para vocês, ele será um dos nossos objetos de estudo com frequência. Augusto dos Anjos, com uma obra primorosa e bastante poética. Aqui nós temos o clássico de Euclides da Cunha, Os Sertões, que é uma marca muito presente nas obras do nosso pré-modernismo, e o nosso querido Monteiro Lobato. Bom, aqui eu também destaco para vocês todas as características, não só desses que nós já falamos anteriormente, mas também aqui do nosso Graça Aranha, que inicia uma grande movimentação literária sobre o regionalismo, falando não só das abordagens dos centros urbanos, mas também dessa interiorização da população brasileira que cresce com os imigrantes que chegam nesse período no Brasil e provocam uma série de mudanças nos hábitos e nos costumes dos povos mais dedicados ao sul do Brasil e ao interior. Aqui nós também destacamos as principais características desse período tão importante na literatura, nas artes, na política, nas questões da filosofia e da história, porque olha, o que nós temos aqui? 1902 é a marca de início do pré-modernismo, a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que aparece aqui ó, na nossa imagem para vocês, Canaã, de Graça Aranha, e essas publicações fazem referência a um contexto histórico que a gente vai continuar falando nas nossas próximas aulas, da Belle Époque, influência francesa, da Guerra dos Canudos, aqui no território nacional, a política café com leite, que é um outro momento bem interessante, onde a gente começa a abordar o governo de Getúlio Vargas no Brasil, aquela ditadura que vem chegando, a revolta da vacina, que parece se repetir nos dias atuais, a Primeira Guerra Mundial, que vai se iniciar somente em 1914, mas que todos esses conflitos relacionados às questões econômicas, políticas e sociais refletem intensamente nas obras desse período. Então a gente tem aqui uma ruptura com o tradicional da academia, os temas fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, a visibilidade para personagens marginalizados, essa é uma grande característica da obra de João do Rio, exposição da realidade social brasileira, as desigualdades, a miséria, por isso que eu iniciei a nossa aula por esse tema, o regionalismo e o destaque aqui das obras dos nossos principais autores desse período. E assim, meus queridos, encerro essa aula do pré-modernismo e convido vocês às nossas próximas aulas. Até lá!